Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E você sabe por que Jesus ressuscitou no terceiro dia e não no quarto ou no segundo? Bem, para a gente entender essa história de Jesus e de alguns outros caras que ressuscitaram no terceiro dia, a gente precisa entender de onde veio essa mitologia, de onde veio essa construção histórica. Então, só relembrando um pouco a ideia ali de que Jesus morreu e de que no terceiro dia ele ressuscitou. Lembra daquela história que ele é crucificado, ele é tirado da cruz no dia que ele morre, ele é colocado dentro daquela tumba, né, que é fechada com uma pedra, e no terceiro dia, quando o pessoal vai lá, vê que a pedra está retirada e ele não está lá, e aí ele volta, ele aparece para os seus apóstolos dizendo que ele voltou, ressuscitou ali em vida e que agora ele vai ascender aos céus. Mas da onde será que veio isso? E será que isso só aconteceu com Jesus? Bem, a verdade é que não. A verdade é que na mitologia mundial a gente tem casos até mais antigos que o de Jesus, de deuses ou personalidades dentro de uma religião que ressuscitaram no terceiro dia. Então da onde vem isso? Bem, vamos lembrar que a maioria dessas mitologias que a gente consome, ou das religiões que a gente hoje segue ou a gente prega, elas vêm do hemisfério norte. Então o cristianismo, judaísmo, as religiões protestantes, enfim, um monte de coisa vem do hemisfério norte. Pouca coisa nasceu aqui no hemisfério sul, como as tradições de África, como as tradições dos índios aqui da América do Sul, ou dos povos aborígenes da Austrália, por exemplo. Enfim, a gente tem esses povos que tinham suas próprias culturas e religiões, mas essas religiões que são massificadas no mundo vieram do hemisfério norte. Então esse é o primeiro ponto de atenção que a gente tem. Por quê? Porque nós vamos relacionar isso com um fenômeno astronômico. No hemisfério norte, no dia 21 de dezembro, acontece o solstício de inverno. Ou seja, é o dia mais curto do ano. E se é o dia mais curto do ano, é a noite mais longa do ano. A partir do dia 21 de dezembro, os dias começam a se tornar um pouquinho mais longos e as noites um pouquinho mais curtas, até que no equinócio, que no hemisfério norte, esse equinócio vai ser o equinócio de primavera, vai acontecer no dia 21 de março, ele vai ser o equinócio em que o dia e a noite têm a mesma duração. Exatamente a mesma duração. O que acontece nesse dia que é legal? Lembra que a gente aprende que o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste? Nos equinócios é o único dia do ano, ou seja, equinócio de primavera e equinócio de outono, são os dois únicos dias do ano em que o Sol nasce exatamente no ponto cardeal do leste. Porque o Sol nem sempre nasce exatamente no leste. Ao longo do ano, quando vai passando os equinócios, o Sol ele vai cada vez mais nascendo próximo do norte, por exemplo. Então, quando a gente chega no solstício, é o ponto máximo em que o Sol está nascendo perto de outro ponto cardeal que não é o leste. Ele ainda está ali dentro do escopo do leste, mas ele não tá, ele está mais próximo de outro ponto cardeal, como o norte, por exemplo. Nesse momento é que a gente tem esses pontos de ter ou o dia mais longo do ano, que é no solstício de verão, ou o dia mais curto do ano, que é o solstício de inverno. No hemisfério norte, o dia mais longo do ano é 21 de junho, e o dia mais curto é 21 de dezembro. Para nós aqui é o contrário. Quando começa o nosso inverno, em dia 21 de junho, é o nosso dia mais curto. E aqui no hemisfério sul, o nosso dia 21 de dezembro é quando começa o nosso verão. Então é o dia mais longo do ano. Deu para sacar esse entendimento? Isso é importante porque o que acontece? Entre o equinócio e o solstício, o Sol vai se movendo. Ele vai nascendo em lugares diferentes no horizonte, então ele sempre vai se movendo graus, ou para a direita ou para a esquerda, dependendo de onde você estiver. E esses graus também não são só de mover para o lado, são na altura. Ele vai nascendo cada vez mais próximo do horizonte e mais longe do leste, até que ele chega no dia 21 de dezembro lá no hemisfério norte, e ele nasce no dia 21 de dezembro no ponto mais baixo e também ao mesmo tempo no ponto mais distante. Isso acontece, lembrando que esse solstício acontece normalmente no dia 21 ou 22 de dezembro, como é uma data astronômica, ela não é precisa, ela pode acontecer ali com mudanças de horários entre esses dias. Então imagina que assim, no dia 21 de dezembro, o cara que morava no hemisfério norte há muito tempo atrás, ele olhava para o céu, ele via ali que o Sol tinha nascido, e aí ele olhava e falava, beleza, o Sol nasceu nesse grau. Como é que os caras mediam isso? Eles colocavam varetas no chão e mediam a sombra que o Sol projetava na vareta. E eles faziam medições disso, porque eram essas medições
medições que faziam com que nossos antepassados conseguiam saber qual era o momento de plantar, qual era o momento de colher. Então, através dessas medições, eles sabiam em que momento do ano eles estavam. E eles começaram a criar isso em pedra, porque a pedra não era moldável, não era tão afetada pelo tempo, então a pedra podia servir como sombras. É daí que vai vir os monolitos da Europa, os dolmens, Stonehenge, todos esses calendários de pedra que serviam para marcar esses momentos do ano, para os nossos antepassados saberem exatamente a época de plantar, a época de colher, quando o inverno ia começar, quando o verão ia começar, quando a primavera ia começar. Então isso era muito importante para esses caras. Eles marcavam isso em sombras, ou nas pedras, ou templos que eles construíam, como Newgrange, por exemplo, na Irlanda, em que você tinha as marcações internas dentro de Newgrange dos momentos do ano. Então isso era muito importante para esse calendário, e com essas marcações eles sabiam onde estavam. Quando chegava no dia 21 de dezembro, eles começaram a perceber que o Sol nascia num ângulo de altura e também ali num ângulo no horizonte que era X. No dia 22, a mudança era imperceptível, não dava para medir ali com as pedras, com as varetas. Então no dia 22 ele nascia no mesmo lugar, assim como no dia 23 e no dia 24. Ali dia 21 era o dia mais curto do ano para os nossos antepassados, e aí para eles o Sol dava o seu último suspiro, porque dia 22 ele morria, porque ele ficava no mesmo ângulo do céu e no mesmo lugar. Então ele ficava morto 22, 23 e 24. E no dia 25 era o dia que ele aparecia vivo. Então eles acreditavam que o Sol morria esses dias e no terceiro dia ele ressuscitava. Então no fim do dia 24 ele ressuscitava, à noite, naquela noite, aquele período ele ressuscitava, muito parecido com o momento que Jesus passa dentro da cripta. E aí no dia 25 ele sai da cripta. Por quê? Porque no dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, o Sol ascendia 1 grau no céu e andava um pouquinho de volta para o leste. E aí a gente vai ter vários deuses solares sendo associados a essa lenda. E como a gente sabe que parte da mitologia cristã foi construída em cima dessa ideia de que Jesus ressuscita no terceiro dia e com vários elementos solares e crísticos, faz todo sentido de que isso tenha sido trazido para dentro da religião. Lembrando que quando a gente chama uma religião de mitologia, ela é chamada de mitologia para quem estuda a religião. Não é algo pejorativo chamar, por exemplo, o cristianismo de uma mitologia. O cristianismo tem a sua própria mitologia, ele criou a sua própria mitologia. Quando a gente chama algo de mitologia, não quer dizer que aquilo deixou de ser uma religião ou deixou de ser uma fé. Aquilo simplesmente se tornou algo que tem um corpo de lendas, um corpo de histórias, um corpo de fé ou um corpo de crenças, de coisas que realmente podem ter acontecido. Até os fatos reais, eles fazem parte de uma mitologia. Então qual que é a ideia aqui? A gente entender que por causa de um fenômeno astronômico do Sol, que remete a essa questão do ser solar, desse ser central das religiões, a gente trouxe isso para dentro das religiões, como Mitra, ou como é o caso de Jesus, por exemplo, que ressuscita no terceiro dia. Nada mais é do que um fenômeno solar que é observado. E é por isso que a gente comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque é o dia em que o Sol ascende 1 grau e muda um pouquinho, ou seja, ele volta à vida aos olhos dos nossos antepassados que mediam isso. Todas as nossas festas hoje, como as festas juninas, o Natal, são festas que vêm dos ritos pagãos e que foram adaptados pelo cristianismo para dentro da crença cristã. O Natal não é diferente. Era justamente esse festival, que era o solstício de verão lá, que era o Lita, e ele foi adaptado como o Natal que a gente conhece hoje. Pelo menos o renascimento do Sol, a gente comemora essa data no hemisfério sul como Natal, mas lá no hemisfério norte é o renascimento de Jesus. O ritual do Natal mesmo, como a gente faz, é o ritual que seria para o brasileiro dia 21 de junho, mas a gente comemora dia 21 de dezembro ali a morte do Sol, e o dia 25 de dezembro o renascimento do Sol, porque a gente copiou a tradição no hemisfério norte, por causa da colonização que a gente teve dos povos do hemisfério norte. Beleza? Se ficou alguma dúvida, qualquer dúvida com relação a isso, botem aí nos comentários, deem uma pesquisada nesse fenômeno astronômico do equinócio, do solstício, e como é que realmente para os nossos antepassados parecia que o Sol ficava 3 dias morto e ressuscitava depois do terceiro dia. Fica aí o convite para vocês conhecerem esse fenômeno, verem da onde veio essa ideia da ressurreição solar, dessa essência solar que sai do escuro da catacumba e que volta a essa vida de iluminação. Galera, um beijo no coração, esfirras solares e ressurrectas para vocês, e a gente se vê num próximo vídeo.